Boa noite, estamos aqui com mais um Topcast e agora com uma pessoa muito especial, uma amiga querida, que foi nossa aluna, mas virou uma amiga e agora é uma professora do Instituto Top. Então nós temos o prazer de receber aqui a doutora Mayra Decaux. Olha que chique, gente, esse nome, Decaux. Até É francês, o nome Mayra? é chique, Decaux. Gente, é um prazer imenso estar aqui, né, com esses dois que eu sou assim suspeita para falar, porque eu admiro demais. Foram meus professores, foram os que mudaram a minha vida da harmonização facial desde que eu iniciei na harmonização. Então, assim, é um orgulho para mim eu estar com eles como amiga, como aluna, como professora, como colega. Então é muita alegria para mim estar aqui hoje. Alegria nossa, viu? Toda nossa. Hoje a Mayra vai falar um pouquinho, a gente vai perguntar para ela um pouquinho da vida pessoal dela, que todo mundo quer saber, né? Eu acho que isso é uma coisa instigante. Quem a Mayra é a quietinha, doutora né? Mayra, a mulher dos hormônios? E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre a área de atuação dela, que é uma área que vem crescendo muito. A gente falou com o Dr. Roberto aqui da odontologia integrativa, né? E dentro disso a gente tem a ortomolecular, que envolve também uma parte hormonal, né? E aí a gente vai perguntar tudo isso para ela. Então aguardem que tem muita coisa para vir. Então vamos começar com a vida pessoal, né? Assim, todo mundo quer saber lá como que é a Mayra, se ela é casada, se ela tem um filho, eu sei que ela tem uma filha linda. Tem uma peludinha. Uma priminha do Luke. Isso é excesso de hormônio? Que ela ficou peludinha? Então ela vai falar um pouquinho pra gente da vida pessoal dela, que ela nunca falou, agora ela vai falar, né, Mayra? Vamos lá, né, gente? Bom, eu me casei tarde, né, um pouco mais tarde, morava em Ribeirão Preto, fazia ortodontia lá, mas antes da ortodontia, quando eu me formei, eu atuei na área de saúde da família. Depois eu vou contar um pouquinho para vocês como foi. Mas até então, aí me casei, vim para cá. Tenho 4. Pra cá onde? Para Belo Horizonte. Ah, Belo Horizonte. Tenho 4 enteados lindos e uma filhinha peluda, que é a priminha do Luke. E é minha paixão, né? E tô aqui, né, assim, atuando com esse pessoal lindo aqui. Eu acho que a minha vida pessoal, realmente eu falo pouco, né, dela, porque eu sou uma pessoa mais reservada mesmo, gosto, né, dessa vida mais fechadinha, embora tô aqui, né, mas assim, acho bem gostoso a gente poder ter esses dois lados, né, eu prezo muito por isso também. Acho que a gente precisa, até pela própria área que eu atuo, eu sempre falo para eles que a gente tem que ter o momento do descanso, o momento de você desligar do trabalho, o momento, né, da vida em família, aquela coisa gostosa de você realmente desligar. E eu acho que isso daí é uma das coisas que eu faço bem, né? Gente, ela parece calminha, mas ela é brava, viu? Não é não, Mayra? Sou um pouquinho. Walter que o diga. O Walter que eu diga. Eu já vi a Mayra brava. Ó, quem não viu, é não verdade. queira ver, né, Mayra? Mas acho que toda pessoa muito calma, né, Paty? Tem o lado. Tem, assim, a gente abstrai. Aí chega uma hora que às vezes a gente sai um pouquinho, né? Nós temos aqui cinco homens nos bastidores. Vocês já viram uma mulher calma nesta vida? Existe mulher mansa? Olha lá, ó, pessoal, quem não está vendo, os 5 falaram. Não. Eu sou super, hiper mansa. Eu também, Todas, gente. mano. Há controvérsias. Mas, Mayra, vamos voltar para não causar polêmica? Voltemos. Vamos lá. Eu acho que assim, não existe ninguém, né, mulher principalmente, porque as mulheres têm muitos hormônios, né? E são muitas fases desses hormônios. Então eu posso explicar isso muito bem. Isso é científico. Fisiologicamente, né, Mayra? Então, fisiológico, científico. Já que você está falando de explicar isso, conta pra gente, o que te fez adentrar na área de saúde, né? Quem que foi sua inspiração? Você tem alguém na família? Ou você Primeiro viu na alguém? odontologia, né? Primeiro Por odontologia. que você escolheu odontologia? Eu falo, mas a área de Mayra? saúde, né? A odontologia é área de saúde. Isso.
Na verdade, eu escolhi a odontologia, não tinha nenhum dentista na minha família. Graças à minha odontopediatra, que eu era apaixonada por ela e desde pequenininha eu falava, eu quero ser igual a ela. E assim, e não tinha ninguém na minha família, ninguém nunca falou, faz isso. Geralmente eles falavam para mim assim, você tem que fazer medicina. Eu falei, não, eu quero odontologia. Eu já era persistente desde pequena. E sempre quis. Então, foquei sempre nisso. Fiz essa área com muito carinho, com muito amor desde sempre. Acho que foi assim, sempre foi uma paixão para mim, né, tá atuando nessa área. Quando eu me formei, me chamaram para fazer parte do programa de saúde da família. E era a primeira turma, na verdade era a primeira equipe de saúde bucal dentro da saúde da família. Eu não entendi, eu não sabia nada dessa área, era tudo muito novo. E quando eu cheguei lá foi muito interessante, porque a gente sai da faculdade achando que a gente sabe tudo, né? Sim, achando verdade. Que a gente vai saber resolver tudo e vai saber fazer de tudo dentro da odontologia, né? Há dois paradoxos, né? Ou a gente sai achando que sabe tudo, ou sai achando que não sabe nada. Né? Mas eu acho que no fundo, naquela inocência do recém-formando, você sai assim, se achando o máximo, né? Você sai se achando o máximo. Por mais que você não saiba tudo, você sai se achando o máximo, né? Sim. E quando eu comecei na saúde da família, eu me lembro como se fosse hoje, que o primeiro dia de trabalho eu fui de branquinho, né? Estava toda impecável, né? Aí cheguei lá, eles foram me apresentar a cidade, os consultórios, e metade da cidade onde eu trabalhei era zona rural. Então, assim, você imagina, metade da população era zona rural, né? Então a gente tinha que estar andando de Kombi, dentro, né, no meio de estrada de terra. Eu cheguei em casa laranja. Mas foi muito gostoso. Mas assim, foi tudo muito novo, né? Porque a gente enfrenta, no meu caso, né, eu consegui visualizar uma realidade que eu não estava acostumada, né? E a gente tinha que mudar um paradigma ali, tinha que mudar aquela situação daquelas pessoas, né, na parte odontológica. Então, comecei. Os consultórios não tinham janela, a cadeira não descia no pedal, né? Era no manual. Então, foi tudo muito novo, né? Você via tudo aquilo, aquelas pessoas muito simples, muito. Então, foi assim, foi realmente uma coisa muito nova para a gente, né? Mesmo na saúde coletiva, você não tinha esse contato tão de perto, né? Dessas pessoas e dessa realidade, né? Então, foi muito bom, foi muito gostoso, muito produtivo, foi muito esclarecedor. Então, e nesse início de profissão, tudo é muito, né, nostálgico, a gente submete a muita coisa. Com certeza você viu realidade dura ali, né? E ao mesmo tempo você teve compaixão por aquelas pessoas, né, que precisavam do seu trabalho. E isso é tudo muito bonito, né? E como surgiu depois disso a ideia de você ir para a ortodontia? Então, na verdade, a gente fez um trabalho, né, por 4 anos nesse lugar, nessa cidade. Esse trabalho foi tema de uma conferência nacional em saúde, porque a gente conseguiu desenvolver um trabalho lá bem focado, né, na população em si. E multidisciplinar, né? Multidisciplinar. E qual que é o nome da cidade? Indianópolis. Era próximo a Uberlândia. Que eu me formei em Uberlândia, na Universidade Federal de Uberlândia. E eu viajava todos os dias, né? Então era 60 quilômetros de Uberlândia. Então eu ia e voltava. E quando eu comecei a atender lá, a gente não tinha muito como falar, né, para uma pessoa onde não tinha muito saneamento básico. Geralmente as pessoas moravam em casas de 2 cômodos, muito, muito
pobres, era uma população muito pobre. Então, era muito difícil você falar de odontologia preventiva, troca de escovas de dente, né? Eu falo muito isso nas aulas. Como é que eu vou falar que tem que trocar a escova de dente a cada 3 meses numa população assim? De que forma que eu iria Às vezes ajudar? compartilhava uma mesma escova para toda a família, né? Exatamente. E teve um caso particular bem interessante, que eu cheguei numa casa onde, por incrível que pareça, tinha uma escova para cada um e tinha uma escova de dente do cachorrinho que estava junto do copinho de todos. Nossa, que beleza. Todos tinham escova. Para quem fala que é filho, aí, ó, então. Aí, ó, tá aí, né? Isso Exato. é a prova de que esse era filho mesmo, né? Todos tinham escova de dente, por incrível que pareça, que não era comum ali, mas tudo junto, no mesmo copinho, né? Com a do cachorrinho, inclusive. Isso é igual a história. Eu tive na faculdade um professor de infectologia que ele falava assim, né? Marido e mulher tomam banho e aí cada um tem sua toalha, como se não trocassem outros fluidos e não contaminassem, sendo que obrigatoriamente um tem que ter a sua toalha, né? Verdade. Ele falava assim, faz tudo e depois separa a toalha. Para não ficar molhado. Essa aí é boa. Tem uma justificativa, né? Senão a gente ia brigar por quem tomava banho primeiro. Não, mas você pode ter as duas. O que ele quis dizer é que você podia misturar a toalha de um e de outro. Não precisava você falar assim, essa só eu que posso usar essa, né, o outro. Porque... E o interessante é que, assim, quando eu comecei esse trabalho lá, eu tive que me reinventar, né? Porque a gente tem que aprender a lidar com aquelas pessoas e tentar passar a informação que a gente precisa, né? Então, foi bem interessante, porque eu tinha que falar uma linguagem muito mais popular ali, integrar com o médico, o agente de saúde, os auxiliares de enfermagem. Então, a gente falava sempre a mesma língua, né? Todo mundo tinha que estar muito integrado. E esse trabalho que eu desenvolvi lá, nós conseguimos mudar uma realidade do índice CPOD, que é o foco, né? Então, essa mudança de paradigma, de realidade naquele município, foi votado e foi para uma Conferência Nacional em Saúde. Então, eu tive que apresentar esse trabalho, eu tinha 25 anos, e tive que apresentar esse resultado, esse trabalho que eu fiz lá em Brasília, né, na Conferência Nacional de Saúde, lá em Brasília. Então, meio que eu me sentia meio de paraquedas em tudo isso, mas eu fiz o meu melhor, né? Acho que eu consegui fazer um bom trabalho ali. E ali, para mim, realmente foi uma escola. Ali eu entendi o quanto a gente precisa enxergar o nosso paciente como um todo, né? O quanto isso é importante, o quanto a gente tem que focar em detalhes que às vezes a gente na faculdade a gente não percebe, né? Verdade. E depois disso, por questões políticas, infelizmente, né, a gente acaba tendo essa interferência que, de certa forma, atrapalha, às vezes ajuda, às vezes atrapalha. Aí eu acabei mudando de área, fui para ortodontia, mas eu também levei muito isso para ortodontia. Na parte de orto, levava muito esse aprendizado de você olhar aquele paciente sempre como um todo, o que estava acontecendo, sempre conversava muito. Então, foi muito gratificante para mim. Só que na ortodontia, eu sempre sentia a necessidade de melhorar a finalização daqueles pacientes, né? Então, eu falava, gente, o paciente não quer operar, não quer fazer uma cirurgia aqui, né? O que eu poderia... cada dia mais difícil convencer o paciente a fazer uma grande cirurgia, né? Cada vez... Já era difícil naquela época, agora mais ainda. Então, sempre eu tentando pensar no que a gente poderia fazer, no que a gente poderia melhorar. E resolvi... Aí falei, bom, um sorriso gengival, a gente tem que ter alguma outra alternativa, né? E a alternativa veio com a harmonização facial. Então, a harmonização facial veio trazendo esse conjunto, né, que eu comecei a aplicar nos pacientes nessa época. E me apaixonei, né, pela harmonização facial. Aí conheci a Paty num curso de laser que teve aqui em Belo Horizonte.
Eu me lembro como se fosse hoje, ela estava sentada do meu lado. E eu não sabia que ela era professora, porque eu tinha acabado de chegar em BH, né? E ela sentada do meu lado, eu quase não falo, eu quase não converso. E eu comecei a conversar com ela e perguntar, nossa, de técnica disso e de skin booster e tal. E a gente começou a conversar e eu não sabia, né, que você dava curso, nem que era esse sucesso todo. Aí nós acabamos o curso e fomos para ali não sei se você lembra, Paty. Ali na calçada. Sim. Acho que você estava esperando o táxi e eu também. Nós duas ficamos só nós duas, né, ali. E eu, para variar, continuei conversando. Até que ela me falou da história dela, da vida dela, do quanto era difícil, eu me lembro disso também, conciliar as aulas, né, com a vida familiar, com os filhos, que ela tinha essa preocupação com os filhos de estar sempre, de não estar tão presente sempre. E ali surgiu aquela admiração, né? Eu falei, gente, olha essa pessoa, né? Então, assim, eu realmente já admirei ali. Você viu, né, diretor? A preocupação com os filhos, né? Só com os filhos, com né? Família, com os filhos, com os filhos. Ah, né? tadinho. Foi com a família. Você é um bebê também. Tá vendo, né? Nessa hora que é bom que entrega. Você também é um filhinho, bebê. Nessa hora que entrega. Mas foi com a família, sabe? Ela realmente falou da família, assim. Eu foquei nos filhos, porque geralmente é o que marca, né, a gente, assim, quando a gente escuta. Mas ela falou da família, eu tenho que defender. Eu tenho que defender. As mulheres é o corporativismo. Tudo bem. Segue o jogo. Enfim, aí ela me falou do curso e eu fiz esse curso de harmonização deles, né, de vocês. E eu já tinha feito, acho que dois cursos. Mas, assim, sempre sentindo aquela necessidade, né, de falar, nossa, não estou segura ainda, né? Mas isso é tão importante, né, Mário? Porque muita gente liga lá e fala assim, eu vou fazer esse curso, mas eu vou sair fazendo tudo de harmonização, vou até preparado. A pessoa acha que com fácil, 2, né? 3 dias ela vai estar super preparada e vai resolver todos os casos. Não é assim. Nenhuma área é assim, né? É engraçado que todas as especialidades, todo mundo teve paciência para fazer 2, 3, 4 anos de especialidade, né? Na harmonização, as pessoas são muito ansiosas, né? Elas querem tudo de imediato, né? Elas são muito imediatistas, né? Sim. Na saúde, né? Eu acho que... Mas na harmonização, acho que isso é muito aguçado, né? Porque as pessoas querem fazer 2 dias de curso, querem sair fazendo a melhor cirurgia no nariz, por exemplo. Impossível. Verdade. Realmente é impossível. Existe a curva de aprendizado. Sim. A famosa curva de aprendizado. Para alguns não sabem nem que existe essa curva. Se não tiver no Instagram... Mas acho que foi um curso de imersão que você fez, né? Primeiro. Foi um curso de imersão. E o primeiro procedimento que eu fiz em mim foi nesse curso. Eu acho que até foi o Eduardo que fez. O primeiro procedimento que eu fiz foi fio. Foi fio. E eu morria de medo. Eu falava, os 2 cursos que eu tinha feito anteriormente, eu falava assim, não, gente... Não dá para fazer em qualquer lugar. Não. E aí foi lá que eu comecei a fazer e desde então é só lá que eu faço. E aí, bom, depois desse curso foi para mim foi assim um divisor de águas, né? A gente que estuda, que faz curso, que busca, a gente sabe quando a pessoa tem integridade para ensinar. Então, ali, para mim, realmente foi um divisor de águas, eu acho assim, e agradeço a eles por isso, né, a gente que agradece. E, assim, depois disso, foi só lá, sempre fiz os cursos lá, e depois comecei a sentir também a necessidade de melhorar esses pacientes na questão dos resultados, né, porque... Você vê que para às vezes uma toxina não funciona tanto quanto para outro, um preenchedor, às vezes a resposta é diferente entre um e outro. E aí aquilo fica, né? A gente que gosta de estudar, aquilo fica cutucando. E eu falava, não, tem que ter alguma coisa, lá vai eu. Vamos ver o que dá para fazer, para entender, o que dá para melhorar. Isso aí foi
A sua entrada na ortomolecular, Na né? ortomolecular. Te causou essa entrada, É. te aguçou Exato. a entrar, né? Fala pra gente um pouco a respeito disso da ortomolecular, porque ainda hoje em dia é meio que um tabu e um mito para algumas pessoas, Sim. né? E também outras também usam isso como a salvação do mundo, né? Sim. E não, Não é nenhum por aí. nem outro. Né? A Os gente- extremos, né? A gente vive numa Exato. sociedade de extremos, né? É. A gente tem que ter o bom senso, né? Eu acho que tudo, em todas as áreas, não é só na ortodontia, na harmonização, na ortomolecular, na modulação hormonal. Nós temos que ter o bom senso, né, de tudo isso. A ortomolecular, ela é uma terapia que ela visa a prevenção, né? Prevenção de doenças. Quando você já tem uma doença instalada, você consegue melhorar os efeitos adversos, né, de uma medicação, melhorar o resultado desse tratamento. Então, assim, na harmonização, eu comecei a focar bem nisso também. Eu comecei a agregar, né? E aí, quando realmente virou essa chave para mim, foi quando eu adoeci, né? Eu tive um problema grave até de saúde, assim, que nenhum médico achava o que era. Meus exames davam todos normais, sempre. E, assim, eu fiz uma saga, né? Fui em várias especialidades e dentro dos valores de referência, eu estava bem. E eu falava, gente, não é possível, porque eu estou tão cansada, eu estava tão... Não era eu mesma, né? Não estava dentro da minha normalidade. Aí, eu falei, não, eu vou fazer os meus exames e vou me estudar. Eu vou me estudar, porque alguma coisa está errada e eu preciso achar, né? E foi nessa hora que eu realmente virei a chave para essa área. Porque eu enxerguei o quanto eu consegui melhorar, né, trabalhando com essa parte de reposição de vitaminas, minerais, do que faltava no meu organismo, e o quanto isso me ajudou, né? Então, assim, na verdade, adoeci em termos, né? Para a medicina tradicional, aquilo não era uma doença, mas para mim eu estava me sentindo doente. Aquilo era um processo de envelhecimento. Acho que envolvia muita coisa, Eduardo, Porque né? você não acha que as pessoas às vezes falam muito assim, não sei se os pacientes às vezes te falam assim, não, agora eu tô assim porque eu já fiquei mais velho mesmo, né? Sempre, eu escuto isso. Gente, olha a Silvana, que linda, servindo a gente, toda linda, de top ela cast. Ela é mesmo. E com esse cardápio maravilhoso. Maravilhoso, porque eu conheço também, fazendo com amor. Não, e eu Silvana conheço, top muito gourmet. bom. É mesmo. Então, eu escuto isso sempre, né, Eduardo? Assim, eu escuto muito assim, mas mulher é sempre muito cansada. Isso é o que eu mais escuto. A mulher tem muita dor de cabeça, você também dor de ouviu isso? cabeça, é sempre cansada, Dor de mais cabeça cansada. tem os horários certos. Os horários da dor de cabeça. Ou Ou então, então- diretor? O Léo tá rindo alto. Não, Léo. Você já ouviu isso, né, Léo? Já, né? Dor de cabeça é estratégia. E não E só. não haja dipirona e paracetamol para resolver. E também essa questão, né? Porque eu já tô ficando velho, isso aí é coisa... Porque a idade está chegando, a gente sempre escuta isso, né? E, gente, eu falo que não tem nada a ver com isso, né? Na verdade, tem a ver com as nossas deficiências nutricionais. Porque quando você repõe o que falta, né? Muitas das vezes a gente tem essas deficiências até na adolescência. Sim. Né? E vai, a partir do tempo, vai passando e vai piorando. As deficiências vão piorando e nós também. Se a gente não corrigir, né, dessa forma, a gente vai realmente entrando num processo de cansaço, de fadiga, né, de envelhecimento também. Né? Então, eu acho que quando a gente entende esse processo, tudo melhora. Né? O cansaço, a dor de cabeça, tudo melhora. É verdade. Bendita dor de cabeça. Mas, Mari, explica um pouquinho para o pessoal que não conhece o que significa terapia ortomolecular, né? Eu sei que você já falou isso tudo, mas qual que é o significado disso? Como que é esse tipo de terapia? Bom, para a pessoa que não entende assim, qual que é o objetivo disso? Né? Qual que é o seu foco
né, principal quando se fala em terapia ortomolecular? Bom, o foco é realmente repor, né, repor tudo que está faltando dentro do organismo do paciente, em termos de nutrientes essenciais, hormônios, nutrientes como vitaminas, minerais, oligoelementos. Quando a gente faz essa reposição, a gente consegue melhorar todo o quadro do paciente em termos de saúde geral. Então, significa que então agora eu não vou adoecer mais? Não. Significa que você vai responder muito melhor a algum problema que venha acontecer. Significa que você, através de uma reposição ou modulação hormonal, vamos dizer assim, né, na odontologia principalmente, porque todas as manifestações que a gente tem de saúde começam na boca, né? Nós sabemos disso, né? Nós como dentistas nós sabemos. Aquele velho ditado, né, o peixe morre pela boca, né? Também, né? E começa na boca. Então nós temos a capacidade de enxergar isso num primeiro momento, numa avaliação clínica já. Né? E com os exames de sangue, os exames hormonais, os exames que a gente pede, a gente só fecha aquele diagnóstico, né? De que aquele paciente, se nós não conseguirmos repor o que falta, ele vai adoecer com muito mais frequência, ele vai ter uma resposta a um tratamento muito mais lento, ele vai ter uma reabsorção no implante muito mais fácil. Isso tudo acontece, né? Uma resposta a um fio de PDO vai demorar mais, né? Para estímulo de colágeno. Para estímulo de colágeno, né? Uma inflamação gengival que é recorrente, um tártaro recorrente. Isso tudo está relacionado, né, com a terapia. Então, muitas vezes as pessoas têm essa falsa visão de que a terapia ortomolecular ela vai consertar uma doença. Não é isso, né? Ela vai te ajudar na prevenção, na melhora daquele paciente como um todo. Deixar né? mais estável, né? Sim. Isso a gente está vendo isso muito hoje com os atletas, né? Com certeza. Porque a gente vê aí no meio do futebol, né? Um exemplo disso é o Cristiano Ronaldo, né? Ele tem acho que 37 anos, se eu não me engano, 36, alguma coisa assim. Um jogador de futebol há 10 anos atrás, que tinha essa idade, era impensável ele continuar jogando no meio profissional. Com certeza. Né? E através dessas suplementações que você tem, dessa reposição, né? Porque, como diz lá, a gente está envelhecendo a cada dia. Sim. Né? E a gente está tendo déficits, né? De nutrientes, vitaminas e hormônios a cada dia que passa. E se não repor isto, né? Sim. E, na verdade, o processo de envelhecimento acontece porque nós perdemos hormônios. Né? Isso é o processo natural. Significa que, então, se eu repuser os meus hormônios, eu vou ficar jovem para sempre? Não. Mas que a gente vai ter uma longevidade muito mais saudável, isso é fato. Né? Que a gente costuma falar na Top, né? É gerenciar o envelhecimento, né? Envelhecer com qualidade de vida. Com certeza, é isso que a gente preza. Sim. Né? Então, mais uma coisinha que a gente queria saber. A gente sabe que tem muitos planos aí, muita coisa para acontecer em relação a essa terapia ortomolecular. Inclusive, você tem excelentes cursos aí para o pessoal que está querendo entrar e que está querendo focar, né? Como você focou nessa terapia e saber cuidar melhor, principalmente na área odontológica, né? Acaba que a odontologia não é uma cabeça fora do corpo. Exatamente. Melhor, odontologia. Né? Uma boca fora do corpo, né? Porque na área de atuação da odontologia é cabeça e pescoço, mas ela não a gente não corta a cabeça e sai pelo mundo. Então, o que acontece? Tudo que você faz para cabeça e pescoço vai para o corpo inteiro, né? Com certeza. É uma das coisas que eu escuto muito também, que também é uma dificuldade que a gente tem nessa área, né? Que as pessoas falam assim, nossa, mas você é dentista e está mexendo com hormônios, né? E você é dentista e está prescrevendo uma vitamina. Gente, a cabeça não é dissociada do resto do corpo. Né? Como que você vai tratar a cabeça e pescoço? A gente pode prescrever qualquer medicamento, né, na odontologia. Existe essa lei, e justamente porque existe um CID para isso, né?
E eu acho que nós, dentistas, temos que ter esse conhecimento de causa, porque se nós não sabemos até onde nós podemos ir, como é que nós vamos ajudar o nosso paciente em termos de saúde? Né? Então, eu acho que a partir do momento que nós estamos numa área de saúde, nós temos que ter esse compromisso com o nosso paciente. Né? É um compromisso que a gente tem que ter. Né? Então, é uma coisa que a gente precisa sempre estar entendendo até onde a gente pode ajudar, até onde a gente pode ir, até onde que a gente pode contribuir, né, para a saúde dele. Sim. E outra coisa que você falou importante da saúde, a gente tem que começar a compreender, até os próprios pacientes, né, que cuidar da saúde não é tratar a doença. Né? É evitar que a doença chegue. Porque nós temos no Brasil uma cultura que você só vai procurar um profissional da área de saúde depois que você está com a doença instalada. Isso é uma ignorância. Os valores dos exames de sangue são para a doença. Sim. Não são para a saúde. E as pessoas têm que entender que a gente tem que ter uma prevenção. É muito melhor prevenir do que remediar. Até porque quando a gente está remediando, né, nós temos os efeitos colaterais deles. Sim. E cada vez mais a gente vai ter. Quanto mais remédio a gente toma, né, que eu falo drogas, químicas, mais efeitos colaterais e mais remédio você vai ter que tomar para controlar o efeito colateral do outro. O ideal é que seu organismo seja capaz de combater esses efeitos e essas doenças, né, essas patologias aí. Né? E o mínimo possível a gente ter essa parte sintética. Né, e essa questão dos valores de referência é uma coisa muito interessante, porque é incrível como nós temos essa... É outro paradigma a ser quebrado. Porque quando você adoece, obviamente você está fora do valor de referência, né? Mas existe uma janela, né, entre a saúde e a doença, que é um processo que você vai percorrer e você já não está bem. Quase chegando a ser doente e ninguém está enxergando isso. Você tem os efeitos colaterais da doença, você tem os problemas relacionados com isso e nada é feito. Né? Então, essa janela é onde a gente intervém. É nessa janela que a gente tem que buscar, a gente tem que intervir, tem que procurar ajudar aquele paciente. Né? Isso é muito característico, um exemplo assim, clínico bem interessante, quando a gente vai fazer um procedimento em um paciente que é diabético. Sim. A gente pede ele um exame de sangue, às vezes pede-se lá a hemoglobina, a glicose dele, glicemia, e aí naquela semana que ele vai fazer o exame, ele faz uma dieta fantástica. Sim. Né? Porque assim, eu vou fazer exame de sangue semana que vem. Ele abdica de tudo, carboidrato, açúcar e colesterol, aí vai lá embaixo. Quando ele faz o exame de sangue, glicemia 70 e poucos, 80, você fala assim, ó, excelente. Aí depois que ele fez o exame, ele chuta o balde. Mas o interessante é isso, quando a gente começa a entender dos exames de sangue, você tem parâmetros ali, biomarcadores, que te mostram um histórico lá que atrás. O paciente não consegue enganar. Não consegue, gente, não tem como enganar. Então, ali a gente consegue ver que o paciente realmente não está saudável, né? Sim. E até ele entender isso também é outra quebra de paradigma, né? Porque o médico falou, né, que tá bom, que tá tudo ok, mas aí faz um procedimento de implante, por exemplo, e tem uma perda, uma intercorrência, né? Então, a gente, entendendo disso, acho que a gente tem condições de estar ajudando esse paciente, né, nesse nível. Sim. Isso que eu acho bem importante. Muito importante. E então, fala um pouquinho sobre esse curso que você pensa dar, que é um curso inédito aí, eu acho que tem pouquíssimos no Brasil, e você está trazendo para a Top essa ideia modular, né, que são módulos desse curso, onde o cirurgião dentista, o médico, vai poder aprofundar em cada módulo sobre um assunto específico, né? Sim. Por exemplo, o exame de sangue, né, que eu acho que é um primeiro módulo, não é isso? Isso, é. Como interpretar realmente profundamente um exame de sangue. Isso eu acho muito importante, principalmente para
não só para nós dentistas, mas para todos da área de saúde que têm a capacidade de tratar um paciente e entender o que está acontecendo. Alguns não podem pedir exames séricos, mas os que podem, eu acho bem interessante. Acho que aqueles formandos que também estão começando, que não sabem, né, ainda, que podem pedir exames, eu acho importante a gente estar abordando isso. Porque a gente não vê isso na faculdade. Exatamente. Né? A gente tão profundamente não, É. né? A gente vê na faculdade, só que o Mas seguinte, a muito gente por está cima, trabalhando hoje num patamar de exigência tão alto dos pacientes que um simples exame de sangue, uma hemoglobina, ou um hemograma completo e uma glicemia Sim. não vai resolver. Né? E que a gente fala, porque hoje a harmonização em si, né, as pessoas depositam, acham que aquele material que a gente vai colocar no paciente, que você vai depositar o ácido, ou o fio, ou um bioestimulador, e o material vai responder. Só que se o organismo do paciente não estiver bom, ele estiver inflamado, não adianta. Né? A culpa não é do material. E às vezes a culpa não é do profissional. A culpa às vezes é do paciente que tem um problema, um distúrbio metabólico, que não vai, porque nenhum material faz milagre. Com certeza. E isso é muito evidente. É uma das coisas que foram primordiais para eu estar buscando. Né? Então, eu vi aqui falava, gente, mas a toxina, comprei o mesmo lote, como pode? Né? E o preenchedor, como é que num fica bom e no outro a gente não vê resposta? Então, isso é bem interessante. A parte de exames séricos te devolve muita clareza nessa hora. Até para esclarecer para o paciente. Você não tem nem como mentir, porque você está mostrando para o paciente. Você vai fazer o exame exatamente. inicial, daí a 2 meses você faz outro exame, você fala, ó, é isso que está acontecendo. Sim. Não tem nem como o paciente questionar. E assim, então, esse primeiro módulo seria de exames, né? De análise de exames. Depois a gente vai falar de prescrição de suplementos, de hormônios bioidênticos, deixando claro que são os bioidênticos, né? Porque eu acho que a gente tem que trabalhar com aquilo que o nosso corpo produz, né? Eu acho que tudo que é muito sintético, tudo que foge muito da natureza humana, acaba tendo um efeito colateral que a gente não quer, né? Então, eu acho isso muito importante. Então, nós vamos falar sobre hormônios, nós vamos falar sobre os suplementos, sobre as prescrições magistrais, como associar tudo isso, né? Eu acho que isso vai ser feito em módulos porque é um trabalho extenso. Né? E tem pessoas que não vão querer aprofundar nas suplementações. Muito estudo, né? Muita dedicação que tem que ter, muito artigo que você também vai disponibilizar para os alunos, né? E lembrando de uma coisa, as pessoas são singulares, né? Sim. Né? Cada paciente é um paciente, não é um tratamento universal. Isso. É um tratamento personalizado. Como tudo na harmonização facial, não é receita de bolo. Não. Não tem, né? Então não adianta querer ter a técnica X. Né? Então a gente tem que conhecer o paciente, Sim. Né? Diagnosticar o que ele tem de deficiência para depois. E o interessante também, Eduardo, é porque às vezes assim, as pessoas acham assim, eu vou aprender a prescrever, né? E vou chegar lá e vou fazer aquela prescrição para todo mundo. Não. Que não é assim, né? Então, que... por isso que eu acho interessante a gente começar por módulos, porque vão ter os alunos que só vão querer entender dos exames, né? E não vão querer seguir. Talvez não vão querer seguir, porque realmente você abdica de muita coisa para você levar para essa área. Mas você entender, por exemplo, uma análise de exames é muito importante, até para você encaminhar aquele paciente, para que a culpa, às vezes, de um procedimento que não dá certo, você entender, não fique, profissional entender. Né, para o profissional entender o que está acontecendo, e o paciente também. E aquele que realmente se identificar, ele vai estar buscando os outros módulos também. Vai aumentando os módulos, né? Isso. Vai se aprofundando e estudando também. Isso. Além dos módulos, vai ser um estudo dirigido, né? Isso. E é importante também até o paciente ser esclarecido em relação a isso, porque às vezes, quando um tratamento não dá certo, fica aquilo. O profissional fica pensando, o que está acontecendo com o paciente? E o paciente às vezes acha que a culpa é do profissional. Né? E às vezes não é a culpa do profissional.
E também não quero dizer que a culpa seja do paciente, mas o Não. problema é que o paciente tem uma deficiência que não foi diagnosticada. Ele não sabe. É, Se a gente não tiver aqui para explicar, ele não sabe. mas para isso tem que quebrar Né? alguns paradigmas. Né? Com certeza. Alguns preconceitos que se tem, a gente Sim. tem que quebrar esses preconceitos, esses É. paradigmas, É. e tem que se pensar no corpo humano, né, como um todo. Um todo. Né? Aí surgiu a e- medicina e a odontologia integrativa. É. É. E Integrativa. tem mais, e tem outras áreas também, né? Sim. Tem a É, fisioterapia em integrativa. outros lá, toda a tem, área de saúde. tem. É porque a gente fala quando- muito da medicina e da odontologia porque são É. os maiores prescritores. Sim. Mas existem outras áreas, com É. certeza. Sim, e outra coisa, e na faculdade a gente estuda isso, porque a gente estuda bioquímica, É. a gente estuda farmacologia na faculdade, Fisiologia. fisiologia, Fisiologia. histologia. Sim. Né? Então a gente estuda todo, a gente não só estuda a A cabeça e o gente só não pescoço na conseguiu faculdade. unir isso tudo, né? É. Que eu acho Porque que não, agora é o gente. momento aí É o dentro da momento. ortomolecular. Olha Sim. que interessante, tem uma amiga minha, né, que é a Janaína, ela foi minha aluna e tal. E agora ela tá lá na Bélgica e ela começou a trabalhar como uma médica ortomolecular. Olha só. É, e aí ela falou, começou a trabalhar ali, ajudando ela a organizar a parte de documentos. Aham. E aí, hoje, ela me falou, coincidentemente hoje, nessa entrevista, ela falou assim, Patrícia, eu tô vendo que minha saúde está totalmente errada. Eu tô organizando os gente vê. documentos, eu descobri um monte de paciente É. aqui, e aí eu fui me tratar. É isso que a gente faz. Aí ela falou assim, Realmente. está muito forte aqui na Europa Com certeza. a parte ortomolecular. Eu fiquei Não. tão surpresa, porque bem hoje, É, né? isso é uma das coisas, olha, no Canadá, na Austrália, já tá assim, muito à frente. anos-luz à frente. Muito à frente. Mesmo Quando- os países latinos, né? Eles É, também têm uma medicina integrativa mais avançada. Mas sabe o que eu tô Tem vendo? uma- A gente, nos cursos que a gente vai dando aí, viajando no exterior, nós estamos vendo o seguinte, com a Covid agora, isso exacerbou muito, Muito. um problema Uhum. crônico que as pessoas têm. sim. Que começaram a observar que simplesmente não só remédio, vacina, medicamento vai resolver. Agora Né? eles estão vendo isso. Então, mas se você não né? tratar o ser humano, Sim. não reabilitar o ser humano, não preparar o organismo dele, O sistema imunológico. É, o sistema imunológico dele, é o que porque mais está sendo falado, né? a gente hoje em dia. observa aí a Covid nos atletas. Sim. Olha como a Covid nos atletas, ela não teve um impacto tão grande quanto nos pacientes sedentários e com comorbidades, Sim. né? Então, isso é importante. E esses países de primeiro mundo, eles já viram lá na frente, lá atrás, que não adianta só dar remédio. Não, é. Né? Porque o remédio é uma droga, é um medicamento que ele vai destruir, ele causa seus efeitos colaterais, né? Com certeza. E Não só os remédios, né, Eduardo, mas assim, a alimentação. sim, A alimentação fora daqui, é engraçado que na Austrália, no Canadá, você acha orgânico facilmente, né? Aqui ainda é difícil. Muito difícil. Quando você vai fazer uma dieta mais limpa, você tem que procurar para achar, né? É difícil. Eu estava conversando também com uma... Eu fui fazer a unha outro dia e tinha uma moça que mora na Austrália e estava ali fazendo uma micropigmentação e a gente conversando. Ela falou assim, não, caldo de ossos eu uso direto. Aqui é difícil, a gente fala de caldo de ossos, fala, hã? Faz Você até vai careta. Faz careta, Então lá ela falou, não, uso para tempero, dou para os meus filhos, ali você acha em qualquer lugar. Ou você faz ou você acha em qualquer lugar. Alimento orgânico, tudo sem trigo, você acha muito fácil. Se nós tivéssemos Esse acesso. e também uma alimentação muito regrada, a gente precisaria usar muito menos suplementos menos, e com hormônios, certeza. etc. Né? Muito Como a gente não menos. consegue, É. a gente precisa mais desses Suplementar. suplementos. Né? Uma coisa interessante, a gente tem que olhar para os países desenvolvidos, entre aspas, né? E extrair deles coisas boas, né? Eu acho que assim, as coisas boas a gente tem que copiar dos outros, né? E eu vi nos Estados Unidos, quando o Barack Obama foi presidente a primeira vez, a esposa dele, esqueci o nome dele agora, é Michelle, né? Michelle, isso. Michelle Obama, ela bateu muito forte nisso, que ela falava que nas escolas americanas a alimentação das crianças era péssima.
E ela começou a introduzir na alimentação escolar Natural. frutas e legumes. Porque a criança americana não comia isso, né? Então, assim, se os americanos, há 8 anos atrás, 10 anos atrás, já preocupavam com isso, né? Hoje com certeza. E a gente tem que ter essa preocupação, né? Porque eu lembro que nós aqui na escola, na minha época de escola, o que a gente tinha lá? Chiclete, bala, pirulito, fritura. Mesmo. Amava aquilo. Não, e tinha um pirulito que colocava num pozinho, que aquilo devia ser um veneno, né? Que aquilo ia ser um mata-rato, né? Que aquilo ia jogar pra dentro e destruir tudo. É né? verdade, Não tinha um saquinho que você enfiava um Tinha. pirulito Um nele? açuquinho. Ou então aquele, como é que chama? Aquele que era pura gordura vegetal hidrogenada, que era um guarda-chuvinha. Aquilo da era sua o época, chocolate. Que acho que nem dá para chamar aquilo de chocolate, né? Mas realmente era realmente difícil. Mas então tem muita coisa, né, Mário? Eu Tem. acho que, assim, esse curso vai ser surpreendente, porque, assim, a gente está muito ansioso para poder lançar. A Mayra agora está defendendo um TCC dela, assim, bravíssimo, então ela vai adiar um pouquinho. E vai ser, na verdade, gente, vai ser o primeiro artigo de fios de PDO com o uso de hormônios bioidênticos. Olha a influência da Top no fio aí. Então nós vamos publicar o Olha primeiro que legal, artigo. gente. E Muito esse legal. artigo vai ser apresentado num congresso, né? Então, Em Fortaleza. por isso que não vai dar pra gente fazer agora, né? Esse Começar curso, o curso. Mas você vai também- começar quando? Você já viu? Outubro, novembro? eu acho que é mais pro Outubro. finalzinho do ano. Final do ano. Se atente aí, porque vai ser um curso surpreendente que não tem lugar nenhum. Verdade. Mayra, assim, se a gente pudesse, a gente ficaria aqui a noite inteira, congelando aqui. Acredito eu que deva estar Os meninos- menos 10 graus. Os meninos iam estar muito felizes congelando ali Tá do lado todo de mundo lá. assim enrolado no cobertor. Olha aqui, pessoal. Se vocês vissem essa se vocês cena. pudessem vir os Vou até filmar pra bastidores vocês. daqui, Tem 4 vocês não Jades. acreditariam. Nós estamos brincando aqui de onde está o Oli. Não, Entendeu? são 4 Então, assim, Jades, né? nós estamos congelando por dentro, Até por meu fora, dedo, não tô lateral. conseguindo segurar o celular. Então, assim, segurar o microfone. Mari, então, muito obrigado. Gente, eu que acho que foi um agradeço. prazer. E assim, o tempo voou. Foi mesmo. E assim, o diretor mandou elogiar a tua roupa. Oh, Falou que você tá- e a bota da Patrícia. tá vendo que chique? Tá Não, gente, vendo? Então, assim, obrigada. Gente, é um prazer enorme. Eu não tenho como falar isso de novo. Vou falar de novo. É um prazer estar aqui com você, com a Paty, que são 2 queridos. E eu estou muito feliz de fazer parte dessa equipe, tá? Espero dar o meu melhor. Espero que vocês estejam felizes também. E que Com vocês certeza, também, quando isso. estiverem aqui com a gente, que vocês também consigam assimilar tudo isso aí que a gente tem para oferecer, tá bom? muito obrigado. Obrigada, Pessoal, Nós que gente. agradecemos. Nós vamos fazer um brinde aqui para não perder o costume. Vamos. Eduardo, você tá muito bonito. Isso aí foi. Aqui, ó. Um galã de Pessoal, novela, amei. isso aí foi o diretor que mandou ela falar, hein? Isso é maldade. Ponto no ouvido do Eduardo, Eduardo. Aqui, ó, Tem que tirar esse do ponto dele. não me engana. Então vamos fazer um Você, brinde homem, que aos está pacientes. do outro lado da tela, que é casado, você sabe o que eu tô falando. Você já viveu isso. Eu elogiei de coração. Então vamos fazer um brinde aos pacientes, Já à fez brinde. saúde Toda vez que eu brindo, e a à taça tá terapia assim? ortomolecular, que eu também sou paciente da doutora Mayra, Todos Eduardo. nós somos. Eduardo, E que Paty, a gente aliás, a família melhorou, top toda, família né? top toda. Toda. E que a gente está muito feliz com os resultados da nossa saúde. Diminuíram até as dores de cabeça. Um brinde. Um brinde.